Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo bem com a sua família? Estamos aqui para dar mais uma orientação com relação ao trabalho. E a aula 4 ela é isso mesmo, é a implementação de metodologias exegéticas em um texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento também. Nós estamos usando no Novo, né? No caso, Gálatas, capítulo 5 e o livro de Gálatas como um todo, mas focando então em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, né, até o finalzinho ali. É, então, nós vamos olhar aqui, eu vou compartilhar minha tela, tá? E é justamente o texto que vocês têm aí como, como fonte do trabalho, certo? Então, tá aqui o texto, né? O que é exegese, o que é e como fazer, tá? Então eu vou ler o texto com vocês, tá bom? Que é bom que quando lê a gente entende. Nossa questão é interpretação de texto, tá? E uma das coisas que a gente precisa fazer é ler. Ler tanto o texto quanto também os enunciados do trabalho. E aqui nesse texto é que está o trabalho que nós precisamos fazer, tá ok? Então vamos começar, tá? Vou começar aqui e eu vou deixar minha tela pequenininha, é isso, para não tampar aqui a palavra, tá ok? Começando então, olha lá. Interpretar o Novo Testamento nunca foi fácil. Formalmente, podemos dizer que a história da interpretação começa com o apóstolo Pedro, afirmando que há certas coisas nas cartas de Paulo que são difíceis de entender e que há pessoas ignorantes e mal intencionadas que pervertem o sentido correto das Escrituras. 2 Pedro 3, de 15 a 16. Nem saímos do próprio Novo Testamento e já vemos dificuldade em má interpretação do próprio. Outros textos também evidenciam dificuldades de interpretação na igreja primitiva, 1 Coríntios 5, de 9 a 11, e provavelmente 1 João. Ainda no Novo Testamento também temos o problema de autenticidade autoral, 2 Tessalonicenses 2, 2, 3, 17, Gálatas 6, 11, a acusação de falta de coerência entre o autor e seus escritos, 2 Coríntios 10, 10, e até uma dica sobre transmissão textual em Colossenses 4, 16. Outra evidência da dificuldade de interpretação é que, às vezes, o próprio texto apresenta dicas necessárias para a sua interpretação. Apocalipse 1:20, Lucas 8, 9 a 11. Com esse testemunho do próprio Novo Testamento, não é de se exasperar o fato de que os 2000 anos que se seguiram da escrita dos livros tenham apresentado dificuldades, discordâncias e má intenção. É necessário conhecimento, capacidade de leitura e ação sobrenatural, espiritual, para que a esperança dos evangelistas se concretize. Quem lê, entenda. Ok? Muito bem, tem todo um enunciado aqui sobre essa explanação. Então, o objetivo deste manual é apresentar algumas das ferramentas necessárias para interpretar textos do Novo Testamento. Então, aqui está a chave, né? Ferramentas necessárias para interpretar textos do Novo Testamento. Ok? Vou grifar aqui, deixar aqui grifadinho, tá? Ou para usar a metáfora de Grant Osborne, que é o livro Espiral Hermenêutica, aqui estamos apresentando os utensílios e ingredientes para a produção de uma comida gourmet. Cássio Murilo Dias da Silva atribui níveis diferentes de leitura da Bíblia, sendo eles oração, leitura devocional, procurando respostas para nossos anseios pessoais, um diálogo com Deus, liturgia, então alguns métodos, né, de leitura. Então, oração, liturgia, foco nos fatos históricos que compõem a história, a redenção, catequese, né, visando dogmas e ensinos morais, teologia, visa articular uma reflexão mais relacional, mais racional, informada por outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a história, e exegese, entender o texto em si e sua relação com outros textos usando diferentes ferramentas especializadas, né? Então, vamos deixar grifado aqui também esse trecho. Depois de propor essa divisão, o autor diz: as conclusões a que chegamos em um nível de leitura podem confirmar, negar ou redimensionar
as conclusões dos outros. Por exemplo, no nível da exegese, sabemos que Adão e Eva jamais existiram, mas isso não nos impede de utilizá-los em nossa catequese, né? E aqui uma afirmação, né? Muito, já falamos sobre isso. Note que essa proposta acima, esses níveis diferentes de leitura, podem ser antagônicos e excludentes. A razão disso é que a hermenêutica, que subjaz à metodologia exegética de da Silva, dá muito mais autoridade ao leitor e ao texto do que ao autor original do mesmo. Nossa hermenêutica não compactua com essa tese, certo? Então, dizendo que aquela afirmação está fora do nosso campo de fé, né? Nós cremos realmente que Adão e Eva existiram, mas busca compreender o significado que o autor humano original, inspirado por Deus, atribuiu ao texto para aquela comunidade específica com a qual estava se comunicando e as aplicações contemporâneas de tal significado. Assim, é até possível dizer que existam níveis diferentes de exegese, mas esses níveis, se corretamente interpretados, não devem diferir em substância, mas apenas precisão, como dizem Klein, Bloomberg e Hubbard. Para usar uma metáfora moderna, exegese é uma forma de leitura e estudo da Bíblia de alta resolução. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não volta. Deixa eu ver. Muito bem, deixa assim. Os pixels detalhados dão cor e profundidade à mensagem que a Bíblia contém. Assim, um manual de exegese é uma forma de estudo bíblico de alta tecnologia, onde opções e nuances são julgados e apreciados. Então tá aqui, né, o Grant Osborne na Espiral Hermenêutica, Cássio Murilo, exegese e tal, tá toda a bibliografia aqui das citações que ele está fazendo. Nenhum manual consegue dar conta de ensinar todas as ferramentas, e existe um aspecto artístico na interpretação bíblica que não se reduz às ferramentas em um aspecto espiritual, que só se torna possível de a ter com uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O nome que se dá ao ramo da teologia que estuda a prática da interpretação bíblica e metodológica, e é metodologia exegética. Perdão. A palavra exegese tem duas acepções que interessam: a pesquisa empreendida por alguém visando extrair de um texto antigo o seu significado correto, e dois, o trabalho acadêmico produzido como fruto da referida pesquisa. Deixar isso aqui grifado, que são definições de exegese. Quando um professor de seminário ensina exegese, o que se tem em vista é o primeiro significado. Então, pesquisa empreendida por alguém visando extrair de um texto antigo o seu significado correto. Ah, o objetivo é que os alunos aprendam a ler corretamente os escritos de um determinado autor bíblico ou de um gênero literário específico, a fim de saberem ensinar e aplicar aquele texto. A forma que os professores usam para verificar se os alunos apreenderam o conteúdo ensinado é pedindo uma exegese, na segunda acepção citada do termo. Então, no primeiro momento, né, nós temos na sala de aula a pesquisa empreendida, tarará. No segundo momento, entendendo que os alunos já compreenderam o que é, então, um trabalho acadêmico produzido como fruto da referida pesquisa, tá certo? Muito bem. Evidentemente, há diversas outras definições, cada qual com sua ênfase específica. Recomendo ao leitor que gaste um tempo tentando encontrar as características principais de cada uma das definições abaixo, e então tente fazer uma definição que abarque aquilo que parece realmente essencial a uma exegese. Exegese é, pois, o trabalho de explicação e interpretação de um ou mais textos bíblicos. Uma explicação que procura fazer uso de vários recursos e instrumentos científicos para entender o texto das Sagradas Escrituras. Exposição de uma palavra, sentença, parágrafo ou de um livro inteiro, levando ao significado verdadeiro e exato do texto. Hermenêutica bíblica designa mais particularmente os princípios que regem a interpretação dos textos.
A exegese descreve mais especificamente as etapas ou os passos que cabe dar em sua interpretação. No sentido, aqui até para a gente definir, né, as diferenças, né, entre hermenêutica e exegese. No sentido amplo, exegese é o cuidadoso estudo metodologicamente autoconsciente de um de um texto empreendido com a finalidade de produzir uma interpretação acurada e útil do mesmo. Falando de forma mais estrita, o termo exegese é frequentemente usado para denotar o esforço de estabelecer o sentido filosófico e histórico de um texto bíblico, o que significou, em contraste com o seu sentido aplicativo ao que significa. Uma exegese é um estudo analítico completo de uma passagem bíblica, feito de tal forma que se chega à sua interpretação útil. Uma exegese é uma tarefa teológica, mas não mística. Existem certas regras e padrões sobre como fazê-la, embora os resultados possam variar em aparência, uma vez que as próprias passagens bíblicas variam bastante entre si. Do ponto de vista estrito, portanto, a pesquisa exegética visa trazer à tona o significado de um texto antigo, conforme o autor original pretendeu transmiti-lo aos seus leitores originais. Como cremos, como cremos, entretanto, que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita para todas as épocas, logo temos o dever de atualizar o significado do texto para a nossa época e, à luz dos demais textos das Escrituras, transformar este ensino em regra de fé, teologia, ortodoxia e de prática, ortopraxia. Então, é trazer, né? Trazer esse significado para nosso tempo. Exegese escrita. Focalizando agora na exegese como trabalho, podemos propor uma definição operacional. Exegese é um trabalho acadêmico no qual o autor expõe a sua interpretação de uma porção bíblica que contenha uma ideia completa, a perícope, né? Então, a definição do texto, a perícope, é a ideia completa que se quer dar eh, para aquele trecho, né? Então, a perícope é o trecho definido do estudo. E estabelece como a sua interpretação se relaciona, como a sua interpretação se relaciona ah, com outras interpretações do mesmo texto. Cadê? Mesmo texto. Para produzir uma exegese, é necessário, então, fazer a própria interpretação do texto em sua língua original. E dois, comparar sua interpretação com a de outros exegetas, comentários, artigos, estabelecendo um diálogo com tais interpretações. Além disso, também intentamos que o trabalho escrito contenha a compreensão do estudante de como aquele texto coopera com a teologia e com a prática cristã. O trabalho exegético é, portanto, o relatório escrito da pesquisa exegética empreendida pelo estudioso. Como em outros trabalhos acadêmicos, é evidente que nem tudo o que foi pesquisado e produzido durante o processo da pesquisa deve aparecer no trabalho escrito, mas somente o conteúdo importante à compreensão e explicação do texto. Aquilo que for relevante, desconhecido ou original, e as conclusões da pesquisa, ou seja, as respostas para os problemas que o texto oferece. Tá? Então, é uma pesquisa grande, mas nem tudo vai aparecer no trabalho. Quanto à metodologia, a exegese feita no Brasil deve seguir as regras metodológicas da ABNT, encontradas em qualquer livro atualizado de metodologia de pesquisa. Existem diferentes modelos de trabalho exegético escrito. Livros e textos como o Manual da Exegese Bíblica, Exegese do Novo Testamento, o Manual de Exegese Bíblica do SPBC, juntamente com diversos outros e somados ainda aos manuais não publicados de professores de seminários, tornam-se evidente a falta de padrão dos passos exegéticos a serem relatados. Então, por terem tantas fontes de modelos de trabalhos exegéticos,
Não pode falar assim, esse é o trabalho correto. Não, tem uma infinidade. Agora, como aqui ele faz um link, olha lá, pode ser, eu não cliquei aqui ainda, mas pode ser que ele vá direto para um link de trabalho. Eu não vou tirar aqui, só para não. Ou vamos clicar para ver. Ele vai lá, as alterações que você fez não sejam salvas. Não, eu quero que elas fiquem salvas. Então, eu vou cancelar. Então, você viu que ele vai para um texto aqui, né? Ele vai para algum lugar. Depois eu vou clicar para ver. Juntamente com diversos outros e somados ainda aos manuais não publicados de professores de seminário, tornam evidente a falta de padrão dos nossos passos exegéticos a serem relatados. Em que pesem as diferenças, entretanto, existem diversos passos exegéticos que se repetem na maioria dos livros. O que pretendemos fazer aqui, ou melhor, fazer a seguir, é apresentar uma proposta de trabalho exegético. O estudante não deve se sentir preso a pesquisar e escrever nesta mesma ordem. A pesquisa é dinâmica e deve ser empreendida com liberdade de ir de um passo para o outro e produzir vários ao mesmo tempo. A apresentação escrita dos trabalhos da pesquisa exegética, entretanto, precisam ter uma estrutura. É essa que propomos a seguir. O trabalho exegético é dividido em três partes principais: o estudo contextual, o estudo textual e o estudo teológico. Há o método hermenêutico, que rege a produção de um trabalho como este, podemos chamar de método histórico-gramatical teológico. Então, este método se chama histórico-gramatical teológico. Este método tem por base os pressupostos de inspiração divina e proposicional das Escrituras, mas, ao mesmo tempo, utiliza informações oriundas de abordagens que não compartilham esse pressuposto. A estrutura do exegese é a seguinte, então tá aqui toda a estrutura. Isso aqui vai conter no trabalho, tá? Então, capa, folha de rosto, sumário, introdução, texto bíblico, aí estudo contextual, aí 1.1, contexto histórico, contexto literário. Aí, ainda no 1.1, 1.21, vem contexto do livro todo, né? Contexto remoto, contexto próximo. Estrutura do contexto próximo. Contexto canônico do Antigo e do Novo Testamento. Aí, dois, estudo textual. Texto grego, tradução literal, tradução dinâmica, defesa da perícope e divisões, né? Esboço mecânico, definição de gênero e subgênero literário, estudo da forma, comentário, mensagem para a época da escrita, aí vem mensagem para hoje, teologia do texto, implicações para a teologia bíblica, implicações para a teologia sistemática e implicações para a teologia prática. Conclusão, daí vem e referências, tá? Então, essa é a estrutura do trabalho. Como já mencionamos, é um trabalho grande, né? Deixa eu abrir aqui para você. Lembra que nós falamos disso? É um trabalho grande, né? Estou olhando aqui para você agora. É um trabalho grande que vai demandar realmente muita atenção, que nós estamos desde a primeira semana falando sobre isso, tá ok? Muito bem, vou tirar aqui novamente. Eu não sei se vocês continuam me vendo, mas eu não me vejo, então não tenho certeza. Aí eu já bocejei, já fiz de tudo aqui, né? Vamos lá, vou colocar aqui no cantinho. Muito bem, então vamos lá, explicando agora as partes acima que carecem de explicação. A introdução, lá no primeiro ponto, introdução. O objetivo principal de uma introdução é apresentar o teu trabalho, de tal forma que desperte a atenção do leitor. Em suma, você deve convencer o leitor que valerá a pena gastar tempo para ler o seu trabalho, ou seja, você apresentará a relevância do mesmo. Parte disso será a apresentação de uma declaração clara, explícita e concisa da ideia exegética do seu texto. A ideia exegética é a proposição, tese, afirmação principal do texto, ou seja, o que o texto ensina. A relevância pode ser justificada nas áreas pessoal e importância para você, eclesiástica para a igreja, acadêmica para os estudos, missional para os não cristãos e doxológica para como o texto contribui para a glória de Deus. Então, isso tudo na introdução. Olha quanto a introdução já está dizendo. Então, eu vou começar a introdução, né? Este presente trabalho, né, sobre a carta de Paulo aos Gálatas, enfatizando as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Temos como pontos relevantes aqui, isso,
né? O quanto as obras da carne são perniciosas, são difíceis para o ser humano e levam o ser humano à degradação total, mas em contrapartida disso, há uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai ter o fruto do Espírito, e aí pode trazer aí o fruto do Espírito, né? E aí as relevâncias, né? Para mim, esse texto, ou para nós que estamos fazendo o trabalho, esse texto é de suma importância, porque, aí você diz o porquê, para a igreja poder ser ensinada a andar no Espírito e não satisfazer a vontade da carne, o estudo, né? A parte acadêmica, o estudo desse texto é muito importante para aprofundar nos métodos, né, da teologia, nos métodos exegéticos, nos métodos hermenêuticos, e como podemos ver no texto grego e tal, né? Aí missional, os não convertidos, aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, têm a possibilidade de conhecer Jesus e receber o Espírito Santo, né? E isso virá realmente algo glorioso, né? Para Deus, porque pessoas que estão andando na carne vão passar a andar no Espírito, e isso vai com certeza glorificar o nome do Senhor. Então, a introdução tá aí, né? Uma, uma abordagem da introdução. Texto bíblico. Nessa sessão você vai descrever o texto escolhido, utilizando a versão bíblica mais utilizada pelos leitores para os quais você está escrevendo. Então, está sugerindo aqui a RA e a NVI. E eu sugiro ainda a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, tá? Então, você pode utilizar a Nova Almeida Atualizada, que você vai poder, aí, como que se diz? Uma outra versão, né? E você vai colocar o texto, né? Nessa sessão você vai transcrever o texto escolhido. Então, você vai colocar lá Gálatas, capítulo 5 do 16 em diante. Vai colocar todo o texto ali na versão que você escolheu. Aí, estudo contextual. Nessa sessão, você apresentará as informações contextuais que forem importantes para a compreensão da sua perícope, do seu texto. Este estudo vai abordar os aspectos históricos, literários e teológicos que lancem mais luz sobre o texto abordado. Eu vou interromper aqui a compartilhamento um pouquinho, só para me certificar disso, que estava gravando. Porque estou gravando, estou gravando. Então, vamos voltar ali. Eu falei que ia postar o link, deixa eu postar o link, se porventura alguém for entrar. Muito bem, vamos voltar aqui. Muito bem, então, voltando no compartilhamento, eu coloquei no lugar certo, né? Coloquei. Muito bem. Então, de novo, tá? Olha lá, né? Vamos abordar o contexto histórico, literário, teológico e que lança luz sobre o texto estudado. Então, contexto histórico da passagem. Vamos lá de novo, ó. Nessa sessão, você vai apresentar informações históricas, geográficas, econômicas, políticas, religiosas, culturais, que sejam relevantes para a interpretação do texto escolhido. Não se tem em vista aqui, a priori, informações sobre a autoria, destinatários e local da escrita, peculiares da introdução e análise de cada livro, mas informações especificamente relacionadas à perícope em tela, ao texto do 5:16 em diante, tá? Veja mais detalhes sobre isso em Estudo Acadêmico do Novo Testamento, você pode clicar aqui que você vai ter esse estudo, tá? Então, histórico, né? Olha lá, histórico, ó. É, informações históricas, geográficas, políticas, religiosas, que sejam relevantes e culturais, que sejam relevantes à interpretação do texto. Então, não vai falar aqui sobre autoria ainda, destinatário e tal, tá? Contexto literário da passagem. Você deve analisar o contexto literário a partir de vários níveis. Deve começar com o texto literário do livro todo, como um todo, do livro como um todo, demonstrando como a sua perícope se relaciona com a mensagem do livro todo, tá? Em seguida, após adotar um esboço do livro como um todo, ou de criar o seu, você deve estudar a importância da sua perícope na grande seção a qual ela pertence e vice-versa. Então, Gálatas de 5 a 16 pertence ao capítulo 5. 5:16 até o 23 ou 26, né? Pertence ao capítulo 5. Que importância ele tem no capítulo 5, tá? Qual a importância?
desse texto, né, no capítulo 5, tá? É, seguida após o esboço do livro e criar o seu, você deve demonstrar a importância e tal. Você analisará a relação entre o contexto remoto e o seu texto. E aqui está o contexto literário da passagem. Na terceira parte dessa sessão, você analisará o contexto literário próximo, ou seja, o papel de seu texto na pequena seção a qual pertence. A última parte dessa sessão será a elaboração de um gráfico do contexto literário próximo, que mostre graficamente aquilo que você descreveu no ponto um, 2 e 3, tá? Então, como é esse gráfico, né? Esse gráfico é, na verdade, né, como se fosse um índice mesmo, né? A gente não vai explorar tanto, porque nós não fizemos esse gráfico em sala de aula, mas apenas a descrever realmente cada passo que você fez nessa divisão, tá, do contexto literário, tá? Depois, contexto canônico. A última parte do estudo contextual é a apresentação sucinta do contexto canônico, ou seja, os textos bíblicos mais diretamente relacionados ao teu texto. Esse tópico deverá ser dividido em passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Este tópico remete àquilo que os reformadores chamavam de analogiae scripturae, analogia das Escrituras, ou analogia da fé, e está relacionado com a regra hermenêutica magna de que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Em vez de simplesmente fazer uma lista de textos, você deverá demonstrar brevemente qual é a relação do texto citado com o seu texto. Não é necessário transcrever o texto, mas apenas referenciá-lo. Então, por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, a gente pode relacionar com o pedido de Deus para Abraão, para andar na sua presença e ser perfeito. A gente pode relacionar com o Salmo 20, Salmo 15, né? Quem habitará no santo lugar, quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no santo lugar. O Salmo 24 também fala isso, né? Quem é de permanecer no seu lugar, aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Então, fala de santidade, fala de pureza. Então, posso relacionar com esses textos, outros textos ainda proféticos, por exemplo, Jeremias 33, quando vai falar sobre que vai escrever as leis no coração, né, que nós seremos um povo santo, Levítico 19, que fala, vocês serão para mim um povo santo, né? Então, podemos relacionar com isso? Então, textos das Escrituras que comprovam que estudar o fruto do Espírito, as obras da carne, as obras da carne, e em contrapartida disso, o fruto do Espírito, é importante para a vida cristã, tá? Aí, estudo textual. A próxima parte do trabalho é o estudo textual, em que o estudante vai analisar o texto propriamente dito e sob diversos aspectos. O estudante deverá evidenciar a sua pesquisa do estudante, bem como o seu próprio trabalho de aplicação de técnicas ao texto. Apenas para relembrar, embora não se espere do estudante interação com todas essas escolas, mas algumas das escolas e técnicas de análise do texto com as quais o estudante pode interagir criticamente são as seguintes. Aí vem, ó, crítica textual, crítica das fontes, crítica da forma, crítica da redação, crítica da tradição, crítica radical, crítica canônica, crítica socio-retórica, crítica da narração, crítica semiótica, o estruturalismo, análise do discurso, narratologia, leitura atenta, análise epistolar, análise sociolinguística, exegese psicológica e diversas hermenêuticas da libertação negra, anticolonial, feminista, o queer, o que for. Veja, são coisas que você pode estar utilizando para fazer essa crítica textual, esse estudo textual. Veja só, no livro que eu postei agora há pouco, que é o Panorama do Novo Testamento, tem as várias, a crítica da forma, crítica textual, tem isso naquele livro, você pode encontrar ali, tá bom? Aí, texto grego, 2.1. Aqui o estudante vai copiar o texto grego aqui está uma sigla aqui, né, NA 28 ou UBS quinta, por meio de notas de rodapé. O estudante vai comentar as suas escolhas em relação ao melhor texto e analisar o aparato crítico em diálogo com outras edições do texto grego. Alguns sites onde o aluno estudante pode encontrar edições do Novo Testamento grego são La Parola, Tarará e Perseus.
E tem também o Bible Hub que nós já colocamos. Aqui, querido, basta colocar o texto grego, tá? Basta colocar o texto grego, sem, né? Então, não vai copiar o texto grego, basta, então, copiar ali o texto grego. Tradução literal. Aí, depois de colocar o texto grego, o aluno deverá fazer a sua própria tradução literal do mesmo, explicando em notas de rodapé suas opções gramaticais, sintáticas e semânticas. A tradução deverá dialogar com as versões existentes em português, né? Tá, as versões da Bíblia aqui. O que queremos dizer com isso é que, quando a tradução divergir de uma destas, ou quando as versões divergirem entre si, o aluno deverá justificar a sua opção da tradução em nota de rodapé. Então, por exemplo, você leu lá, o fruto do Espírito é o amor. Aí está lá a palavra ágape. A versão corrigida resolveu colocar caridade. A versão é, Nova Almeida atualizada resolveu colocar amor. Aí você não colocou nem caridade nem amor, você colocou uma outra palavra, né? Então você vai ter que colocar numa nota de rodapé lá por que que você escreveu outra palavra, ok? Na tradução dinâmica do texto, a tradução literal do texto. A tradução formal, literal, preocupa-se em respeitar a forma linguística do original. Por isso, sem deixar de ser compreensível, renuncia à compreensão imediata para manter a fidelidade ao original. Tá, aqui a nota aqui. Confira no site, isso é grego, um passo a passo. Em todos esses links aqui você pode clicar que vai sair lá na, nesses textos. Tradução dinâmica. Depois de fazer a tradução literal, o aluno deverá apresentar a sua própria tradução dinâmica da passagem. O desafio dessa tradução é ser tão precisa quanto possível com relação ao significado, comunicando ao mesmo tempo um bom português. O que que difere isso da outra coisa? Veja só. No texto grego, ele aparece as palavras. Quando você traduz literalmente, essas palavras estão fora de ordem, tá? Então, é, por exemplo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Por de repente está escrito assim, é Espírito fruto, né? Aí começam as palavras. Então, na tradução literal do texto, está assim. Aí você vai fazer a sua tradução dinâmica, tá? Não, não siga a Bíblia, não siga, não, ó, calma. O que está escrito ali, a linha que está escrito. Mas siga, faça uma tradução dinâmica, coloque em ordem as palavras. Tal. Claro que vai vir na sua mente o texto bíblico, mas tente colocar em ordem nas suas palavras, né? Depois de fazer a tradução literal, o aluno deverá apresentar a sua própria tradução dinâmica da passagem. O desafio dessa tradução é ser tão precisa quanto possível com relação ao significado, comunicando ao mesmo tempo em bom português. Defesa da perícope e divisões. Você vai explicar os motivos literários, gramática, convenções epistolares, aspectos narrativos, palavra-chave, convenções retóricas, quiasmos, inclusios, etc. Tá? É, quiasmo, você pode procurar no dicionário que é quiasmo, tá? Os inclusios, né? Então, essa é uma epístola do apóstolo Paulo, é uma epístola, né? Ah, ela está escrita em primeira pessoa, ela é narrativa, é uma carta de repreensão, tal, que o levaram a definir os limites da perícope e as suas principais visões internas. Vale a pena deixar esse ponto mais claro. Olha lá. Como a leitura é um processo muito natural e automático, por vezes é difícil tornar suas partes concisas, conscientes e mecânicas. Isso acontece, por exemplo, na hora de apresentar as divisões de um texto, tanto suas divisões maiores, onde a perícope começa e termina, no caso Gálatas capítulo 1 até o final do capítulo, quanto suas divisões menores. Quais são os pontos principais desse texto? Os critérios que apresentamos a seguir são introdutórios e visam ajudar o exegeta nesse ponto, nesse processo. Os elementos que indicam quebra de uma narrativa, normalmente início de perícope ou de subseção, são mudança de tempo, de espaço geográfico, de personagens, aquelas mudanças que justificariam o início de uma nova cena em uma peça teatral, por exemplo. Indicador de discurso direto, comentário do narrador, indicador de movimento, mudança de estilo ou assunto e expressões como cai. Cai é uma expressão grega, né, que é uma né, então, quando não está conectando cláusulas, mas eventos distintos. E também eveteu, aconteceu.
né? Lá, depois dessas coisas, tá? Eis, veja, e depois tote, que é então. Né? Então cai, ó, quando não está acontecendo cláusulas, mas eventos distintos. No caso dos textos epistolares, as marcas são outras, como, por exemplo, o uso de formas conhecidas como introdução epistolar, ação de graças, conclusão epistolar, aí fórmula de divulgação, fórmula para calou, construção, perguntas, conjunções, vocativos, quanto ao mais, então, todas essas expressões aqui, como está colocando aqui. A conclusão de uma passagem fica clara pela indicação da nova seção posterior e por palavras indicando mudança nos elementos narrativos que indicam o início da perícope e comentários da conclusão e sumário. E sumário. O exegeta deve tomar cuidado para não interromper o escritor no meio de um seu argumento, ou de uma construção estilística como um quiasmo, um paralelismo, ou uma inclusio. Nem deve interromper uma cena no meio, por exemplo, mas as obras da carne são conhecidas, aí começa a tarará, e no meio dali você para e começa a falar outra coisa, né? Então está quebrando no meio a, o pensamento do autor. Como os livros bíblicos neotestamentários são um grande argumento em prol de um ponto, de alguma forma o intérprete sempre interromperá o discurso do escritor, mas ele deve fazer isso de forma consciente do todo e de maneira que tenha separado um argumento ou cena com começo, meio e fim. Os elementos principais de um texto normalmente aparecem no modo indicativo ou imperativo. Os modos subjuntivo e particípio normalmente apresentam informações adicionais, porém não centrais. É evidente que, como essas informações modificam o assunto principal, elas não podem ser desprezadas. Citações são muito importantes, mas também não são o elemento central de um texto, sendo, em vez disso, argumentos em prol daquilo. As palavras de Cássio da Silva nos ajudam aqui a lembrar da importância das relações internas do texto. Uma vez delimitada a perícope sobre a qual iremos trabalhar, precisamos estudá-la sob o aspecto frasal, isto é, avaliar cada frase, oração e unidade expressiva que compõe o texto e explicitar como essas mesmas frases, orações e unidades expressivas estão articuladas entre si e dão ao texto fluência e significação, pois o texto só significa alguma coisa na correlação desses elementos. Ok? Então, estudar cada frase, né, daquele texto, tá? Então, o fruto do Espírito é, as obras da carne são. Então, estudar cada frase, né, cada frase-chave desse texto. Esboço mecânico do texto. O aluno deverá apresentar um esboço mecânico do texto, tanto em grego quanto de sua tradução literal para o português, sendo sensível às divisões principais do texto. O gráfico deverá demonstrar como as partes do texto se interrelacionam, tá? Então, aqui, ó, não vamos fazer esse esboço em grego, não há necessidade agora, tá? Eu vou deixar grifado aqui de vermelho, não há necessidade de fazer, tá, esse esboço em grego. Deixar grifado aqui, deixar aqui no meio. Muito bem. O gráfico deverá demonstrar como as partes se interrelacionam. Confira no site Isso é Grego, um passo a passo, como fazer o esboço mecânico. Você pode clicar aqui para poder ver direitinho. Alguns modelos que podem ser seguidos são os gráficos desse site, Cascade, a sintaxe gráfico do Novo Testamento, Logos, software, tarará, e aqui são várias fontes aqui de consulta. Ao trabalhar com o texto, tanto na tradução como no esboço, várias análises devem ser feitas pelo estudioso. Cássio da Silva diz: enquanto na análise sintática queríamos saber como o autor, redator articula as palavras, na análise estilística, nossa preocupação se volta para a maneira pela qual ele procura dar maior expressividade, maior colorido, maior veracidade ao seu texto. O leitor bíblico deve ficar atento, portanto, para as figuras de linguagem como elipse, hipérbole, construções retóricas como repetição, ritmo, construções poéticas como quiasmo, incluso e paralelismo.
Comentário. Explique a passagem, não como um sermão ou estudo bíblico, mas como um comentário bíblico, seguindo a estrutura proposta por você. Nesta sessão, você deve responder às questões levantadas pelos problemas do texto e comentar tudo aquilo que é relevante e a um melhor entendimento da passagem, fazendo inclusive referência, quando propício, ao conteúdo anterior do seu próprio trabalho. Deixa eu voltar aqui então, só um pouquinho ao esboço mecânico, simplesmente fazer um esboço, tá? Então, fazer uma divisão do esboço ali do livro, daquele texto de Gálatas 5:16 em diante, tá? Faz apenas esse esboço naturalmente, sem muita, né, colocando títulos em cada seção que você entende que deve ser uma divisão ali, tá? Muito bem, vimos o comentário tranquilo, mensagem para a época descrita, né? O que o autor quis transmitir aos leitores originais? O que Paulo queria falar para que os Gálatas entendessem, tá? É, que fim ele queria atingir através desse texto? Como os leitores, os ouvintes originais devem ter recebido essa parte do documento? Você vai responder essas perguntas em suas próprias palavras, evidentemente levando em consideração as informações que você levantou no contexto histórico, tá? Então, isso aqui é importante. Estudo teológico. A última parte do nosso trabalho, o estudo teológico do texto, acontece em decorrência de uma pressuposição assumida pela fé de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e, consequentemente, regra de fé e de prática para todos os homens, embora muitos não a reconheçam como tal. Esta parte do estudo visa responder de forma acadêmica e profunda a pergunta: e o que esse texto antigo tem a ver conosco hoje, tá? Então, bem claro isso aqui, né? Mensagem para hoje, ó, excluindo do ensino e das aplicações do texto aquilo que era circunstancial à época da escrita e considerando a situação, contexto do estudante, qual é a lição desse texto para hoje, tá? Esta pergunta que deverá ser respondida nessa sessão. Teologia do texto. Qual é a contribuição teológica desse texto, ou seja, seu ensino para as épocas, tá? Então, implicações para a teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática. Então, qual a contribuição teológica desse texto, né? É, Todas as épocas, né, precisavam, em todos os momentos da história, nós tivemos pessoas que não conheciam a Cristo e que viviam na sua própria vida, mas agora ao conhecer Jesus, elas de alguma maneira ainda continuam às vezes carnais, mas existe uma segunda obra da graça, né, que isso é teologia da Igreja do Nazareno, segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, no qual o fruto do Espírito vem sobre a pessoa e por todos os séculos, por todas as gerações, pessoas que andam no poder do Espírito e não satisfazem as vontades da carne, elas andam em liberdade plena, elas agradam a Deus. Então, contexto, a teologia do texto, tá? Aí, teologia bíblica. Nos termos técnicos e categorias da teologia bíblica, você demonstrará qual é a contribuição da sua perícope para os assuntos da TB. Eu não sei agora o que é TB. Como, por exemplo, reino, pacto e mediador, promessa e cumprimento, revelação de Deus como sendo orgânica, progressiva, histórica, adaptável, teologia joanina, paulina, lucana, petrina, história de Deus, criação, queda, redenção e consumação, entre outros. Então, teologia bíblica é a teologia do Espírito Santo, teologia do enchimento do Espírito Santo, da liberdade cristã, né? É, teologia da vida no Espírito, né? Uma teologia paulina sobre o andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne. Teologia sistemática, com as características da teologia sistemática, prolegômenos, teontologia, antropologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, né? Então, está ligado à pneumatologia, está ligado à antropologia, tá? E depois doutrinas específicas de cada uma dessas áreas, como, por exemplo, pessoa teantrópica de Cristo, união com Cristo, angelologia, kenosis, decreto, lapso, etc. Tá?
Então, está ligada realmente aqui à pneumatologia, tá? E à antropologia, que é o homem, né, que vai andar no espírito, ok? Implicações para a teologia prática. Implicações, ó, isso aqui é um salto, hein? Teologia prática é um salto para vocês nessa turma. Implicações e aplicações da passagem estudada para o aconselhamento cristão e suas áreas específicas, educação cristã, missões urbanas e transculturais, conceito de missio Dei, né, a missão de Deus, discipulado, edificação pessoal e comunitária, homilética e poimênica. Poimênica é pastoreio, homilética é a pregação da palavra e comunitária é a vivência em comunidade, edificação pessoal. Então aqui está bem tranquilo, né? Teologia prática, né? Quais as implicações para a vida, né, das pessoas, né? Como as pessoas no aconselhamento cristão podem receber esse texto, como podemos aconselhar as pessoas com esse texto, pessoas que vêm, né, com práticas erradas, né, de uma vida carnal, como é que podemos aconselhá-las usando Gálatas 5, né? Então isso vai na teologia prática. Conclusão. Na conclusão, o aluno apresentará um resumo das principais conclusões do seu trabalho, falará sobre sua relevância e apresentará novamente a ideia exegética do texto. É bom que, além de considerações finais, o aluno apresente também formas pelas quais o estudo poderia ser melhor desenvolvido no futuro e impactos que o mesmo causa em outras áreas da teologia, tá? Então, como é que esse estudo poderia ser melhorado? Se tivesse alguns livros ou pesquisas mais profundas poderiam ser feitas na área, né, das obras da carne, porque cada palavra traz mais de um significado e tal, poderia ser assim, né? Referências, né? Como rezam as regras da BNT, o trabalho deve conter uma lista de obras efetivamente referidas naquele trabalho acadêmico. Então, tudo que vocês fizeram, utilizaram de livro, tá? Precisa constar ali nas referências. Palavras finais. Então, fazer uma pesquisa exegética e produzir o trabalho exegético são empreendimentos extenuantes, trabalhosos, que demandam um grande trabalho por parte dos estudantes. Não deve haver desânimo. Amém? Entretanto, com dedicação, envolvimento pessoal, contexto e competência para pesquisa é possível produzir bons trabalhos exegéticos. A paga, né, a retribuição, é o grande prazer de compreender bem uma porção das Sagradas Escrituras, ao ponto de poder ensiná-la e aplicá-la adequadamente. A exegese bem feita é praticamente uma obrigação daqueles que creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, regra infalível de fé e prática. Aqueles que têm o dever de ensinar o povo de Deus não têm o direito de pregar as suas próprias ideias. Vou grifar de vermelho isso aqui, ó. Mas somente aquilo que o texto realmente diz e com a máxima precisão possível. Assim, fazer exegese é imperativo para aqueles que se propõem a ensinar o texto bíblico. Amém? Então, é evidente que não é possível fazer todo esse trabalho antes de cada sermão e pregar, mas o domínio de uma boa metodologia exegética e a aplicação dos passos sempre que possível e na medida possível habilitarão aquele que ensina o dominar o texto cada vez melhor. Isso aqui é fantástico. Bem? Muito bem. Então, aí o texto grego, né? Olha lá. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Muito bem. Então eu vou salvar esse texto. Vou salvar aqui com marcações. Salvar aqui em download mesmo. Com marcações. Agora vamos interromper aqui. Muito bem, pessoal. Então, eu acredito que com essa leitura, com algumas partes explicadas, né, vocês vão poder fazer o trabalho um pouco melhor, tá bom? Então, qualquer coisa, manda um áudio no grupo e alguns alunos me pediram, né, algumas informações, então achei por bem fazer esta gravação para instruir o trabalho
né? E se você, né, ler, ouvir essa videoaula que já está aqui com quantos minutos? Não sei quantos minutos estão. Se você ouvir essa videoaula com cuidado, com carinho, né, você vai ver, vai poder compreender bem mais, né, e melhor a composição deste trabalho, tá bom? Então, é um trabalho grande, não se preocupem, né? Eu vou analisar com muito carinho cada trabalho, tá joia? E eu quero fazer um pedido. Entreguem o trabalho na data, tá bom? Não deixem de postá-los, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, pastor, eu tô aqui, não terminei e tal, me fala, tá? Então, mas faça o trabalho, faça o máximo que você conseguir, tá bom? Se algum ponto ficar ali um pouco enroscado, não se prenda àquele ponto, vai para o próximo, tá certo? Ok, gente? Deus abençoe vocês, vamos orar? Senhor, abençoe cada aluno, abençoe cada vida, em nome do Senhor Jesus. E na composição desse trabalho, que não é só acadêmico, ele é também espiritual. Vai ajudar, ó Deus, para que daqui para frente haja muito crescimento na vida desses irmãos tão preciosos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço por essa turma tão maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe suas vidas. Fiquem com Deus. Não se esqueça. Diga assim para Jesus. Vamos pausar aqui a gravação. Tchau.